Pesquisa da Unesp analisa a qualidade das praças e parques públicos de Bauru. O estudo levou em conta pavimentação, sombreamento, diversidade vegetal e a opinião dos próprios usuários. Na entrevista de hoje, conversamos com o professor da Unesp, Juarez Xavier. Ele explica como a universidade tem trabalhado para combater as fraudes no sistema de reserva de vagas a candidatos pretos, pardos e indígenas no vestibular. Terça-feira, 10 de abril, Unesp Notícias começa agora. Boa tarde. Encontrar um local fresco, com sombra e que permita o contato com a natureza torna a vida nas grandes cidades mais agradável. O problema é que nem todas as praças e parques públicos estão em boas condições. Foi pensando nisso que uma pesquisadora da Unesp analisou a qualidade desses espaços em Bauru. Um dos principais critérios para a avaliação foi a opinião de quem frequenta esses locais. Um local ideal para saborear um picolé, exercitar o corpo ou garantir a diversão da criançada. As praças e áreas verdes abrem espaço para que essas atividades sejam feitas bem perto da natureza. Mas como será que está a situação dessas áreas em Bauru? Essa arquiteta foi em busca de respostas. Ela analisou a situação de 8 espaços naturais da cidade durante a pesquisa de mestrado dela. A ideia era conhecer a opinião da população que utiliza os locais e entender como ela se relaciona com as visões do poder público e da arquitetura. Alguns desses espaços estão em um ótimo estado de conservação, apresentam a multifuncionalidade, que é uma tendência hoje das áreas verdes e que é muito buscado, muito procurado pelas pessoas, né? Mas em contrapartida ainda existem alguns espaços verdes que precisam de um melhor tratamento e de um cuidado mais adequado para essas características. Um dos locais pesquisados pela Karina foi a Praça Rodrigues de Abreu, na região central da cidade. O problema dessa área é que ela vive em função da movimentação dessa igreja e de uma escola municipal. No restante do tempo, a praça, infelizmente, é pouco aproveitada. Manutenção deficiente e falta de mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, afastam possíveis frequentadores, que acabam utilizando o local apenas como rota de passagem. Muitas vezes é utilizado até erroneamente como uma área de estacionamento, as pessoas estacionam nas áreas gramadas, o que é um erro também. Então, falta um cuidado e até uma preocupação da administração pública para trabalhar melhor a qualidade desse espaço e incentivar melhor o uso dela. Perto dali, na Praça Rui Barbosa, a situação se repete. A proximidade com a área comercial é uma das responsáveis pela movimentação do espaço durante o dia. A posição estratégica da praça também faz dela um ponto de encontro entre amigos. Eu moro na Falcão, mas eu gosto de vir aqui. Eu curto o pessoal aqui, né? Vem cada das árvores, o ar aqui é gostoso. Mas, ao anoitecer, a realidade é bem diferente. Eu gosto bastante da praça, mas às vezes ela fica bem abandonada, assim, questão de policiamento, assim. Não tem tanta segurança de noite quando eu passo. Segundo a Karina, a solução para essas questões levantadas no estudo passa por uma integração entre as áreas verdes e a região onde estão localizadas. O principal da multifuncionalidade daqui do local é de fato trazer mais atrações para a população utilizar esse espaço e permanecer atividades noturnas que tragam até mais vida para o centro da cidade, principalmente. Já um local que se destacou positivamente foi o Bosque da Comunidade. A gente encontra o playground, a academia de ginástica, um espaço multiuso que as pessoas podem frequentar e praticar diversas atividades, a pista de caminhada, né? Então muitas pessoas acabam praticando corrida, caminhada no local. É utilizado até como local de passagem, então a gente tem a conexão pelos 2 portões, a maioria das pessoas acabam cruzando o Bosque da Comunidade até para se aproveitar dessa área sombreada, da questão de olhar o verde e sair um pouco, né, do caos da cidade, do dia a dia. O Mário veio com a filha e aprovou o espaço. Eu sempre passava aqui na região, achava legal o pessoal circulando e tal, e vi que tinha um parquinho que parecia ser melhor, parecia não, é melhor em termos de brinquedos, existe uma maior variedade de brinquedos comparado com a praça onde eu vou. E parece que ela está gostando, está se divertindo, encontrou uma criançada, novos amigos e está se divertindo.
A secretária do Meio Ambiente reconhece que as áreas verdes de Bauru possuem falhas, mas reforça que, além das ações da SEMA, a participação popular é essencial para melhorar a qualidade desses ambientes. A gente tem um projeto hoje na Secretaria que se chama Yoga na Praça, ele está na 2ª edição e o objetivo desse projeto é trazer as pessoas para fazerem uma utilização saudável das praças, porque existem muitas reclamações de usuários de drogas, de pessoas que ficam ali ociosas e acabam cometendo atos de vandalismo no local. Então são tentativas de nós trazermos a população para, de forma saudável, começar a utilizar essas praças. E a gente tem envolvido as pessoas nos projetos das praças. Então a gente tem, na verdade, sido procurado bastante por associações de bairros e também por moradores, assim como vereadores, pedindo para que a SEMA ou faça um projeto ou aprove um projeto que os moradores escolheram. E esse envolvimento da sociedade tem sido muito bacana para trazer para eles essa sensação de pertencimento que para a gente é importante também. E quanto mais a participação dos munícipes nos dizendo qual é o fim que eles querem para aquela praça, qual é o objetivo de utilização, melhor é o resultado que a gente tem, porque aí a gente não vai ter um local ocioso, a gente vai ter um local realmente com a participação, onde a comunidade utilize para se comunicar, para fazer piqueniques e se reunir com a família e com os amigos. Como você viu na reportagem, na época em que essa matéria foi feita, Maíra Fernandes era a secretária municipal do Meio Ambiente de Bauru. Porém, desde a última quinta-feira, dia 5, quem responde pela pasta é o novo secretário Sidney Rodrigues. O tempo segue aberto na maior parte do dia, mas podem cair pancadas de chuvas à tarde em pontos isolados do estado. As temperaturas têm ligeira elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora está em 55%. Os ventos são de brisa, 4 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 19 aos 30 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima, de novo, de 30 graus. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações publicou no Diário Oficial da União a autorização para a Unesp iniciar a implantação de canais secundários de televisão nas cidades de Botucatu e Itapeva. A solicitação das estações retransmissoras faz parte do plano da TV Unesp de ampliar a área de cobertura e atuação, atendendo às demandas de produção e divulgação de conteúdos educativos e científicos. Em Botucatu, a TV Unesp estará disponível no canal 43 digital e em Itapeva pelo 29 digital. Com os 2 novos canais, o alcance da emissora deve chegar a cerca de 600 mil pessoas. O Unesp Notícias vai acompanhar o processo de implantação das retransmissões e deve trazer novidades em breve. No ano passado, a Unesp publicou uma resolução que prevê a verificação das autodeclarações feitas pelos candidatos do vestibular que ingressam pelo sistema de reserva de vagas a alunos pretos, pardos e indígenas. Uma comissão vem atuando na universidade para garantir que a medida seja cumprida e evitar que ocorram fraudes. O repórter Otávio Frabetti conversou com o professor da Unesp, Juarez Xavier, que explica como esse trabalho tem sido feito. O professor Juarez Xavier é presidente da comissão permanente que trata de assuntos étnicos dentro da Unesp. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. O assunto reserva de vagas, cotas, ainda gera muita polêmica. A primeira pergunta é bem em relação a isso. Por que desde o ano passado, então, a Unesp resolveu adotar o procedimento de verificação das autodeclarações? É polêmico, mas não deveria ser, né? Uma lei federal de 2012, há uma lei estadual de 2013, quando nós adotamos. Nós resolvemos fazer a comissão de verificação porque, desde 2016, nós passamos a receber denúncias sobre a possibilidade de fraudes na autodeclaração. Nós montamos uma comissão que trabalhou o primeiro semestre do ano passado inteiro e nós verificamos fortes indícios de fraude. Então, em função disso, até como servidor público, para não implicar no crime de prevaricação, nós decidimos fazer a verificação das autodeclarações conforme a recomendação do Conselho Federal do Ministério Público. Como que funciona para as pessoas entenderem essa verificação dessas autodeclarações? Há critérios objetivos para testar se realmente a pessoa está dizendo a verdade? Essas recomendações elas são muito precisas, elas trabalham fundamentalmente com aquilo que se chama de fenótipo.
Então, as pessoas serão chamadas, entrevistadas. A questão fundamental é textura de cabelo, aspectos fisionômicos e cor de pele. São os 3 aspectos fundamentais que definem se uma pessoa é preta, parda ou branca, partindo do pressuposto da autodeclaração. Há casos que é evidente que você percebe uma fraude, não sabemos se intencional ou não, para poder lançar mão do direito dessa reserva de vagas, que são as cotas. Então, esses são os critérios objetivos. A entrevista tem por mecanismo concreto verificar como é que a pessoa se autodeclarou, para ver até onde houve má fé ou não, para que a gente possa definir qual é o melhor tratamento a ser dado. Mas os critérios são muito objetivos. O papel das denúncias, eles têm também uma importância muito grande para tentar coibir essas fraudes nas autodeclarações? Sem dúvida alguma. Nós fizemos a opção de, ao invés de chamar todo mundo que se autodeclarou, trabalhar só com denúncias. As pessoas que foram denunciadas, ou por alunos, ou por membros da gestão da universidade, que identificou inconsistência entre a autodeclaração e a pessoa que se autodeclarou, faz o encaminhamento à ouvidoria geral. A ouvidoria geral abre um processo. A partir desse processo, a direção é notificada. A direção é responsável pela formação da comissão local e a comissão vai fazer a apuração. O primeiro contato é uma notificação ao aluno, há uma entrevista. Essa entrevista é feita por uma comissão aprovada na congregação, com professores, alunos, servidores técnicos administrativos e um membro do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Universidade. E a partir dessa averiguação, tece-se um parecer se há ou não consistência entre a autodeclaração ou não. E como que pode os alunos, as pessoas que querem fazer essas denúncias, como que elas chegam até a ouvidoria? Às vezes as pessoas não têm ideia de como pode ser feito isso. O melhor procedimento que a gente tem indicado é ir na página da Unesp, tem lá um contato com a ouvidoria e fazer diretamente na ouvidoria geral. Se houver necessidade, faz na ouvidoria local, que tem também no site das unidades da universidade. Ou, se tiver dúvida, vai diretamente à direção da unidade e faça a denúncia. A partir desse procedimento, abre-se o processo de verificação. Quem tenta burlar o sistema, infelizmente, existem muitos casos. As punições, essa pessoa pode ser punida dentro e fora da universidade? Bom, a gente parte do pressuposto que tem a presunção da inocência, que ninguém fez isso de forma fraudulenta, né? O que nós vamos verificar é, caso haja essa inconsistência, a pessoa pode, se for intencional, implicar num crime tipificado pelo Código Penal, que é de falsidade ideológica, que é um crime que tem previsão até mesmo de prisão. Então, caso isso aconteça, abre-se um processo administrativo, dependendo da gravidade do que aconteceu, o parecer indica, e quem compete fazer a sanção, a aplicação de acordo com o Estatuto da Universidade é o reitor. Isso pode vir desde uma advertência, se for em casos leves, isso está previsto no Estatuto da Universidade, até a possibilidade de expulsão. Tudo vai depender da gravidade do caso que for apurado. Por último, então, reforçando qual que é a importância de se ter um mecanismo, de se ter uma comissão que trate desses assuntos e que verifique se realmente essas autodeclarações são verdadeiras. A questão fundamental é a efetividade da política. É uma política pública. O objetivo da política pública é superar o problema das desigualdades existentes no país, em especial entre negros e brancos na sociedade brasileira, pensar mecanismos, e a universidade é um espaço importante para isso. A universidade é um espaço importante para que as pessoas possam ter uma formação e, a partir daí, tentar superar o fosso da desigualdade. Então, para nós, o aspecto fundamental é a efetividade de uma política pública que tem por objetivo superar a desigualdade. Para nós, essa é a questão mais importante e fundamental. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias e por nos ajudar a entender esse tema tão importante. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição. É isso por hoje. Se você quiser rever os nossos conteúdos, confira a reprise do Unesp Notícias às 11h15 da noite ou então acesse o nosso site e redes sociais. Até amanhã!